Não tem doutrina na Bíblia de que o dinheiro da igreja é para distribuir para os membros. Isso é uma aberração. Agora, como o cara gosta de caluniar e gosta de difamar, queria informar que o avião não foi comprado pela igreja. Eu passei a ser pastor da igreja a partir de 2010. O avião foi comprado em 2009 pela Associação Vitória em Cristo, dando satisfação aos parceiros que eu precisava de uma ferramenta, não para passear com a minha família, de trabalho. O que eu acho engraçado é o seguinte, olha como é que é. Quer dizer que você pode comprar um carro, não é errado, mas comprar um avião é pecado, porque o dinheiro é maior. Que lógica ilógica é essa? E na verdade, o avião que eu comprei hoje está bem velho, ele é avião 1985, está bem conservado, e eu estou precisando trocar. E estou orando a Deus para me abrir portas, para tocar em pessoas, que eu preciso de um avião mais novo. E não é meu, é uma ferramenta de trabalho. Se você não precisa, é uma questão sua. Não julgue os outros por você. E não fale calúnia e difamação por aquilo que você acha. Olha, não quero aqui fazer calúnia e muito menos tenho a intenção de fazer difamação. Mas agora vamos trazer aqui em xeque e para reflexão a concepção que este senhor traz sobre o que seja aberração. Ele inicia a fala dele aqui, pelo menos nessa parte, dizendo que não há nenhuma doutrina na Bíblia que respalde a igreja distribuir os seus recursos para os membros da igreja. A primeira coisa que eu chamo a atenção é essa necessidade de ter que ter doutrina. Sim, porque essa é a única linguagem pela qual funciona a mentalidade da religião dos homens. Ou seja, doutrina é algo dogmático, inquestionável, que se estabelece e se impõe e ninguém pode dizer o contrário. Segundo ele, não tem base na Bíblia para se fazer doutrina. Como assim não tem? Eu fico vendo o discurso dessas pessoas, inclusive deste mesmo senhor, fazer doutrina por muito menos com coisas que às vezes é um versículo isolado. Como, por exemplo, a doutrina que existe no meio religioso evangélico e que obriga, inquestionavelmente, as pessoas de frequentarem os templos, a igreja. E isso baseado lá em um único versículo, que é o que geralmente eles citam, e os papagaios de pirata, né, propaladores e copiadores do que eles dizem, ficam dizendo aí a torto e direito que é citando Hebreus capítulo 10, 25. E não deixemos de congregar como é costume de alguns. Quer dizer, fazem doutrina com um versículo isolado, sem levar em consideração quem escreveu, para quem escreveu, qual era o contexto daqueles que receberam essa mensagem, mas ele entende que é uma aberração e não existe respaldo na Bíblia para que a igreja distribua os seus bens para os irmãos. E o gesto da igreja primitiva descrita lá no livro de Atos dos Apóstolos, onde tudo era dividido com todos. Ou eu iria até mais... Ali já... Se fosse pegar por essa lógica de doutrina, porque religião dos homens não segue o espírito do evangelho, onde o princípio operativo do evangelho vai dando suporte para ler e interpretar o todo da vida. Não, vamos pensar nessa categoria de doutrina, que ele mesmo mencionou. Só lá em Atos dos Apóstolos, e a atuação dos apóstolos perante todo o corpo de discípulos, de Jerusalém e fora de Jerusalém, era de distribuição de bens. Só ali você já poderia fazer unidunité em versículo para poder fazer doutrina do que esse senhor aí está chamando de que é aberração. Agora, você indo também lá para 2 Coríntios, tem 2 capítulos inteiros, o capítulo 8 e o capítulo 9, onde Paulo tem uma tratativa com os coríntios fazendo um apelo para eles, para que eles colaborassem na diminuição da aflição e, portanto, do sustento dos irmãos que passavam necessidade em Jerusalém. E aqui, ele coloca aqui tão explícito no versículo 13 do capítulo 8, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta e assim haja igualdade. Mas isso, para o Senhor, aí é uma aberração. Porque se o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, ou esses 2 capítulos inteiros aqui de 2 Coríntios, o 8 e 9, estivesse falando sobre comunismo, homossexualidade, detratando, sabe, estivesse falando sobre essas coisas que rende um discurso no meio religioso, eles fabricariam doutrinas aos borbotões. Mas como isso daqui mexe naquilo que desmobiliza o que eles fabricam como teoria para justificar o enriquecimento do bolso, aí eles acham uma aberração. E não tem na Bíblia inteira como fazer doutrina sobre isso. Eu tenho que discordar. Eu tenho que discordar porque aí ele vem falando sobre o avião. E aí a comparação que ele... É pecado comprar avião, mas não é comprar o carro. E não é esse o X da questão.
Olha, o X da questão ele é trazido pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 9, quando ele diz: antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Ok. E que os que servem no altar, tira do altar o seu sustento, e não o seu enriquecimento extremamente grandioso. No entanto, assim ordenou o Senhor, os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Só que olha o que Paulo diz: eu, no entanto, não me tenho servido de nenhuma destas coisas. Eu não tenho me servido de nenhuma dessas coisas. Se isso para que assim, eu não digo isso, escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes de que alguém me anule essa glória. Para ele, Paulo, era uma glória ter o direito, mas abrir mão dele para que ele não servisse de obstáculo para a disseminação do evangelho, porque ele bem sabia que esse era um caminho sinuoso. E a porta de entrada daquilo que começa como sustento e vira um enriquecimento ilícito, começa como algo que supre a necessidade para ser algo que extrapola o que atende à necessidade, porque já tem a ver com uma dinâmica de avareza e de ostentação. Então Paulo abria a mão desse direito, mas também não tem esse verso aqui para esse senhor. Isso, ou seja, a concepção de aberração para a mentalidade da religião dos homens é altamente arbitrária e seletiva, entendeu? E aí ele fica chateado, porque as pessoas interpretam mal ele querer um avião, enquanto ele considera uma aberração de que a igreja possa servir como um polo de distribuição de recursos para quem precisa. Onde é que está o erro? Eu faço essa reflexão para nos conclamar ao bom senso. Ao bom senso. Né? E aqui é uma crítica de ideia e não de pessoa, porque com relação ao coração o Senhor o julgará. Mas em relação à ideia proposta, pelo amor de Deus, tem que estar muito hipnotizado dentro dessa filosofia de bolha para não perceber as inconsistências. Que Deus nos conceda luz e paz. Paz e luz, meus amigos e amigas.